Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Eu sou o professor Milton e eu abri um canal no YouTube para gravar alguns vídeos de matemática para auxiliar vocês aí nos estudos. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, tá? No final do vídeo, dá aquele toquinho lá se você gostou, para eu saber como tá sendo, tá? Um beijo, um abraço aí para vocês todos, tá? Tchau! Bom, vamos aprender então a determinar ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio, né? Vamos pegar aqui um ponto A e vamos pegar aqui um ponto B. Esses dois pontos determinam um pedaço de reta que começa aqui e termina aqui, né? Chamado segmento de reta. Eu determino o nome desse segmento dessa forma, segmento AB, com esse tracinho aqui em cima. O que é o ponto médio, pessoal? Ponto médio é o ponto que está exatamente no meio do segmento, ou seja, que divide em duas partes iguais, em duas metades, né? Vamos ver isso aqui no plano cartesiano, vamos tentar determinar geometricamente e depois a gente determina usando a geometria analítica. A geometria analítica tem uma fórmula, mas eu quero que vocês compreendam da onde vem essa fórmula. Vamos imaginar que esse ponto A seja o ponto 2, 1 e o ponto B 6, 5, tá? Vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Esse aqui, lembrando, né, ó, sempre o primeiro número é o x, o segundo é o y, tá? Então, 2 de x, 1 de y. Esse aqui é o ponto A. Ponto B, 6 de x e 5 de y. 5 de y, ó. Esse aqui é o ponto B. Então, eu vou traçar entre eles o segmento AB, tá? Esse aqui é o segmento AB. Vamos lembrar lá da geometria no ensino fundamental do Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Que se você tem várias paralelas cortadas por transversais, essas paralelas determinam segmentos proporcionais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a projeção do segmento AB no eixo X. A projeção seria a sombra, né? A sombra daria aqui, ó. Ok? Isso aqui é a projeção do segmento AB. E vamos fazer a mesma coisa no eixo Y. No eixo Y, eu teria essa projeção aqui, tá? Qual o tamanho desse segmento? 1, 2, 3, 4 unidades. Ele tem 4 unidades. Eu vou passar uma paralela pela metade dele, que eu sei onde está a metade dele. 2 unidades para lá, 2 para cá. Aqui, essa paralela está passando pela metade desse segmento. O Teorema de Tales fala que se ela está passando pela metade desse segmento, ela está passando pela metade do outro. Então, eu já determinei qual é a coordenada x do ponto médio. Qual é a coordenada x do ponto médio? 4. Por aqui. Se eu raciocinar da mesma forma aqui no eixo y, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades, 2 para baixo, 2 para cima. O 3 é o ponto médio desse segmento aqui, dessa projeção. Ora, se eu passar uma paralela aqui, ela vai encontrar justamente aqui. Então, eu já tenho a outra coordenada do ponto médio, que é 3, tá? Pelo Teorema de Tales, eu determinei geometricamente. Agora, como é que a geometria analítica, né, que ela determina algebricamente, como é que ela faz? Vamos olhar aqui as extremidades desse segmento, ó. Esse aqui é o x do ponto A, esse aqui é o x do ponto B, ó. X do ponto A, x do ponto B. Vamos somar
e vamos dividir por 2. O que vai acontecer? 6 mais 2, 8, dividido por 2. Então, ficaria 8 dividido por 2, que dá 4. Olha que interessante. Será que esse 4 aqui é esse 4? Vamos ver se bate lá para o eixo Y. Ó. As extremidades são 1 e 5. 1 mais 5 dividido por 2. Daria 6 dividido por 2, que daria quanto? 3. Esse 3 é esse 3. Então, dessa análise geométrica, a geometria analítica estabelece uma fórmula, porque a ideia da geometria analítica é que você resolva as coisas sem precisar desenhar, que é muito trabalhoso. Qual é a expressão, então, que a gente chega para determinar as coordenadas do ponto médio? O ponto médio de um segmento AB, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser uma soma dividido por 2. Esse é o x. E o y é a mesma coisa, uma soma dividido por 2. Soma de quem? Do x do A com o x do B. Então, dá 2 mais 6. E o y do A com o y do B. 1 mais 5. Fazendo essas contas, eu vou ter o ponto 8 dividido por 2, 4. E 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Esse é o ponto médio do segmento AB, tá? Então, eu posso representar a fórmula da seguinte maneira. Me ajuda aí, pessoal. Quem eu vou somar do ponto AB? O x de A com o x do B e vou dividir por 2. E o y do A dividido com o y do B dividido por 2. Essa é a expressão do ponto médio, tá? Vocês compreenderam da onde vem essa fórmula? Vamos pegar outros dois pontos agora e vamos calcular direto. Vamos pegar o ponto C menos 1 menos 2 e vamos pegar o ponto D menos 6 e 4, tá? Coloquei um sinal negativo, né? Ah, professor, você coloca sinal negativo só para ferrar a gente, né? Não, pessoal, não é para ferrar vocês, tá? É porque os números existem positivos, negativos, racionais, irracionais, né? Então, a gente tem que trabalhar com todos os números possíveis. A vida não é só formada de números inteiros, bonitinhos, né? Exatos. Bom, vamos aplicar essa fórmula aqui. Ó, x do C com o x do D. Então, veja, ó, é uma soma dividido por 2. Esse é o x do ponto médio. E o outro, o y do ponto médio, também vai ser uma soma dividido por 2. Como é que eu faço? Ó, x do C menos 1 mais o x do ponto D. Somei o x do C com o x do D. E agora, y do ponto C mais o y do ponto D. Pronto, essas são as coordenadas do ponto médio. Agora eu tenho que resolver isso. Resolver isso não é problema da geometria analítica, tá, pessoal? É problema de conta com números positivos e negativos. Vamos lembrar, nessa situação aqui de encavalamento de sinal, eu tenho que fazer a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 1 menos 6, dividido por 2. E aqui, menos 2 mais 4. Devo 2, tenho 4, tenho 2. 2 dividido por 2. Então, eu vou ficar aqui com menos 7 sobre 2. E, professor, não deu exato. Pode? Pode, pessoal. 2 dividido por 2, 1. Essas seriam as coordenadas do ponto médio. Menos 7/2, 7 dividido por 2 dá 3,5. Seria, em termos decimais, o
menos 3,5. Vamos ver lá se bate. Vamos marcar os pontos C e D. C, menos 1, menos 2, ó. Esse aqui é o ponto C. D, menos 6 e 4 positivo, ó, aqui. Tudo bem? Esse é o ponto D. Vamos traçar aqui o segmento CD. CD. Tracei o segmento. Onde está o ponto médio? Menos 7,5, que é menos 3,5 de x. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,5 aqui. E 1. E 1. 1. Exatamente onde o meu desenho passou. Meu desenho está feito na proporção, né? Então, esse aqui é o ponto médio do segmento CD. Entenderam? Então, resumindo, para se calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento, é só somar o x de um com o x do outro, o y de um com o y do outro. Um erro comum, né? A gente dá aula há muito tempo, a gente percebe que os alunos fazem assim, eles somam esse com esse, x com y, e x com y e divide por 2. É um erro comum em prova, tá? Não é isso, tá? É x do primeiro ponto com o x do segundo, y do primeiro com y do segundo, dividido por 2. E aqui você obtém as coordenadas do ponto médio de CD, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Isso não é difícil. Vocês podem fazer uns exercícios para treinar, mas a teoria é essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês aprenderam, gostaram aí dessa forma de explicar, dá um like aí, um ok, né? Um gostei, tá? E se não gostou também dá, só pra gente controlar se vocês estão aproveitando o vídeo, tá, pessoal? Abraço para vocês, até a próxima.